Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe muito a sua vida, seguindo firme o nosso propósito, capítulo 14 já do livro de Êxodo. Muito legal a nossa leitura. Se tem te ajudado de alguma forma, compartilhe com outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe seu comentário sempre que você puder, falando como esses vídeos de alguma forma têm te ajudado. Se você quiser fazer um pedido de oração também, você pode deixar aí nos comentários, tá bom? E no capítulo 14 eu separei aqui o versículo 10, do 10 e o 11, é muito legal. Ele diz assim, ó: e aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Olha, começa uma sucessão a partir de agora de murmurações, de reclamações. Pessoal, por mais que Deus tenha feito coisas extraordinárias, 10 pragas fortíssimas, sempre existirá e existe pessoas que duvidam. Essa é a realidade, e o texto sagrado ele revela isso, ele deixa claro a incredulidade das pessoas, mesmo diante dos sinais. Pessoas que tinham acabado de ver 10 pragas poderosíssimas, algo sobrenatural, e agora estavam questionando o que Deus iria fazer. Olha que coisa, infelizmente, surpreendente. E também a gente pode imaginar que havia pessoas ali que foi no embalo, Não foram porque creram, não foram porque tinham uma fé em Deus, foram porque todo mundo estava indo, talvez até alguns egípcios ali misturados no meio e tal, e foram no embalo. Não foram porque realmente confiaram em Deus, e mesmo diante dos sinais. E por conta disso, essas pessoas se tornam no meio da congregação, se a gente pode dizer assim, nesses murmuradores, nesses reclamadores, que só precisa de uma coisinha, precisa de qualquer coisa para essa pessoa reclamar. E isso acontece inclusive dentro da igreja, infelizmente. Às vezes há pessoas que influenciam de forma negativa, tentando disseminar confusões, fofocas, mentiras, intrigas dentro do ambiente da fé. E, mas as pessoas estão vendo sinais, creem em Deus, todos vêm para buscar Deus, mas ainda assim acontecem essas coisas. Por quê? Porque infelizmente, como eu falei, há muitas pessoas que não estão ali porque creram, mas porque foram no embalo. E tem muita gente dentro da igreja nessa mesma situação. Que você possa vigiar para não ser contaminado pelo espírito dos murmuradores, dos reclamadores. E aí, lá na frente, Deus dá uma ordem para ele, um pouquinho mais à frente, no versículo 15, e diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Momento de oração, momento de ação. Existe essa distinção. Momento em que a gente clama a Deus e o momento em que a gente precisa tomar uma atitude, e ali a gente revela o quanto confiamos em Deus, e Deus pode agir em nosso favor. Temos que ter esse equilíbrio, enxergar isso, para a gente não perder as oportunidades. E mais à frente diz aqui no versículo 19, e o anjo de Deus que ia diante do exército se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Quer dizer, Deus guarda, Deus protege, Deus nos livra dos nossos inimigos. Creia nisso, que esse ano de 2024 Deus nos proteja, nos livre de todos os nossos inimigos. Mas para isso a gente tem que ter uma aliança com Ele, a gente tem que estar no centro da vontade dele, seguindo a direção dele, Deus só pode guardar porque o povo de Israel estava indo na direção que ele tinha pedido para que aquele povo fosse, E lá no versículo 31, só para ilustrar uma coisa, viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo e o Senhor ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo, porque os egípcios pereceram no mar, morreram, não só entraram ali e foram barrados por Deus, mas Deus criou situações, os carros deles atolaram, enfim, e eles morreram. E Deus fez questão que eles vissem os corpos dos egípcios na praia, para não ficar dúvida, Matou e mostrou o corpo morto, para deixar claro que ele era poderoso para fazer.
E é isso que Deus tem que fazer na nossa vida, pessoal. E é o que Ele quer fazer, né? Deixar claro que Ele é com a gente, mas a gente também tem que ser com Ele. Esse é o grande detalhe. E lá no capítulo 15, no versículo 2, é legal que é o cântico, né, que ele fala: o Senhor é a minha força. Eu me lembro de um cântico, né, até de uma campanha que nós temos na Universal, que fala sobre isso, né? O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Esse cântico me arremete muito à nossa chegada à igreja, que a gente cantava, né, no começo da fé, e eu lendo na hora ali me arremeteu esses momentos, e a gente, por isso que eu marquei aqui. E aí lá no versículo 24, o povo já começa a murmurar, pedindo água a Moisés. No versículo 26, Moisés dá a orientação de se eles ouvirem a voz de Deus, Deus iria honrar, Deus ia arrancar as enfermidades, Deus não ia deixar faltar nada. E quando a gente fala ouvir, não é só ouvir, né, com o ouvido, né? É obedecer, colocar em prática. Tem muita gente que ouve, mas é como se entrasse por aqui e saísse por aqui. Tem muita gente que está acompanhando aqui os vídeos que a gente tem feito e falado sobre a palavra de Deus, mas nem por isso essa pessoa está colocando em prática a palavra de Deus. Tudo vai partir de uma decisão. Esses vídeos podem te ajudar a melhorar, até porque isso aqui não é um estudo bíblico. Você vê que eu não estou lendo os versículos todos, eu estou falando de uma experiência pessoal, de coisas que me chamam a atenção, coisas que a gente pode aplicar no dia de hoje. Essa é a minha visão, é a minha fé. Nós não estamos aqui para questionar outra visão ou para passar uma instrução apenas de conhecimento. Eu estou dividindo, compartilhando com vocês o que Deus tem falado comigo, para que, se de alguma forma isso te ajudar, você também possa seguir firme essa caminhada da fé. É o que eu creio. Então, se você tem isso em mente, dê ouvidos, sabe? Pare, pese tudo que nós temos falado aqui e coloque em prática a palavra de Deus. E para terminar, né, lá no versículo 2, de novo a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E, enfim, não preciso nem falar, né, como isso foi prejudicial para eles. E lá na frente, lá no versículo 20, eu separei aqui o 20 e o 21, porque Deus enviou o maná, né, a comida dos céus, o pão dos céus, e falou para que eles recolhessem a sua porção diária. E o que eles fizeram? Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, criou bicho, cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo-se o sol derretia-se. Então o que acontece? Deus falou: não faça isso. E lá estava o povo desobedecendo. O povo aqui se assemelha muito a uma criança, né? Que está tentando aprender, ou tomara que queria aprender, né? Muitos não aprenderam, morreram no deserto. Mas uma criança que não sabe das coisas, te fala uma coisa e daqui a pouco lá está ela de novo cometendo o mesmo erro, né? Ou pela curiosidade, pela própria vontade, pela natureza, né, humana, sempre arremetendo a fazer o que é errado. E aí a gente tem que estar ali corrigindo. E Moisés estava tendo essa função, né, como quase que de um pai, de uma mãe, ensinando: ó, não é assim, poxa, pelo amor de Deus, Deus falou isso, Deus falou aquilo, faz desse jeito. E será que Deus não está agindo assim com você? Eu sei que nós todos devemos ser como crianças diante de Deus. Mas lá na frente também, a gente vai chegar nesse texto, Paulo falou que quando a gente era menino, a gente fazia coisas de menino, né? E depois a gente não é mais menino. Chega uma hora que tem que haver um amadurecimento na sua fé, que você tem que se fortalecer em Deus e mudar certos comportamentos, não são mais admissíveis. Então pensa nisso, coloque em prática a palavra de Deus e pese se o que você tem feito tem estado realmente de acordo com essa palavra, tá certo? Nós voltamos amanhã com mais um vídeo, e se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Que Deus abençoe.